pessoal, começa agora mais um programa do Cast the Spirit, o podcast da Live the Spirit Church. Aqui é o Nilton, eu tô aqui com meu amigo Leandro e hoje nós temos um convidado, uma convidada. Uma convidada muito especial. Especial, né? Com certeza. Nem tanto também. É. Ela aqui traduziu quem, Leandro? Fala aí. Benny Hinn, John Wesley, John Wesley, Ai, meu Deus. Martin Lutero, Daniel Berg, Gunnar Ving e nada mais e nada menos que Pastor Cristiano. Exatamente. Se você tem uma noção de mais ou menos quem que é a nossa convidada de hoje, estamos aqui com ela, Mariana, a tradutora da Live the Spirit Church. Mariana, é um prazer estar conosco. Você está aqui conosco, né? É um prazer você estar aqui com a gente hoje, participando do nosso programa, do nosso podcast. Do nosso programa, do nosso podcast. Obrigado por ter vindo. Não, eu tô agradecida por vocês terem deixado. Primeiramente, né, gente, tudo bem? Boa noite não sei que hora que vocês são. Se é bom dia, se é boa tarde, entendeu? Se é boa noite, se é good morning, se é good afternoon, or if it is good night. Eu sabia que ela ia fazer isso. E a gente tenho aqui pra vender meu peixe, Sim, gente. ó, a gente poderia estar fazendo essa entrevista em inglês. Eu e o Leandro. Eu achava justo. Não, a gente poderia estar fazendo isso, essa entrevista em inglês. Só que daí eu pensei. Ontem eu tava Entendeu? na aula também. Só que daí eu pensei nos nossos amigos que vai estar assistindo. Muitos não falam inglês. Entendi. Né? Então vai ser difícil. Pra gente não dificultar a vida desses companheiros nossos, eu falei, Leandro, vamos deixar, vamos fazer em português. Português mesmo. Vamos fazer em português. A gente tem capacidade pra fazer inglês. Eu sei. Só que daí eu resolvi falando, Leandro. Ela sabe. Ela sabe. Aí eu catei, mandei um recado pro Leandro e falei, Leandro, vamos dar uma segurada no O inglês? script. Tava tudo em inglês. Tudo em inglês. Já. Falei, Leandro, vamos dar uma seguradinha no inglês, vamos fazer em português mesmo. Então vamos aqui prometer hoje, vamos fazer um voto que a próxima vai ser em inglês. Next. The next. The next English. Ok? Good. Next years. Next year. É the 2026. Entretanto, vamos começar nossa entrevista. Leandro, manda a primeira aí pra ela. Vamos perguntar a primeira. Ó, lembrando que essa entrevista também nós estamos aqui pra falar da nossa conferência, dia 21, 22 e 23 de fevereiro. Qual o objetivo? Principal objetivo. Qual que é, Leandro? Como é que tá os preparativos para a conferência de tradução? Então, a preparação da tradução em si para uma conferência ou para qualquer evento que tenha na igreja não difere muito assim da minha preparação para um culto, né, de sábado ou para qualquer evento ou para qualquer ocasião da igreja que eu vá traduzir, né? A preparação, ela é, no meu caso, eu faço exercícios em casa. Tô falando da questão técnica, eu vou chegar na questão espiritual também. Na questão técnica, eu faço exercícios em casa em que eu treino o meu cérebro para pensar em português e inglês ao mesmo tempo. Nossa. Muito bom. Sim, porque no dia a dia, se eu tô falando português, eu penso em português. Se eu tô falando inglês, eu penso em inglês. Porém, quando você tá fazendo a tradução, você tem que ser obrigado a pensar nos dois idiomas, porque ali é no papo né? Às vezes tem pregador que me espera, tem pregador que me ignora e eu tenho que correr atrás. Então, Eu conheço assim, vários desses. não é? Conheço alguns desses Né? daí. Sem precisar citar. Vamos, deixa esse assunto pra lá. Não, deixa rolar. Mas enfim. A tradutora que se vira. Não, Eles pensam meu filho, assim. Tem gente que acha que, assim, que o Espírito Santo já me passou a pregação e que eu já sei. Já revelou. Mas amém. Então, assim, eu faço exercícios de treinamento. Particularmente o que eu faço, né? Eu canto. Eu fico cantando músicas que eu conheço tanto em português quanto em inglês. E eu vou alternando as frases. Eu começo cantando uma estrofe em português, uma estrofe em inglês. Aí depois eu passo a cantar uma linha em português, uma linha em inglês, uma linha em português, uma linha em inglês. Rapaz, eu vou evoluindo dessa forma. Eu quando canto, é difícil eu cantar só em português, imagina eu cantar uma em português e uma em inglês. Meu cérebro não dá conta, Sim, cara. mas assim, não é uma coisa que eu comecei a fazer do noite pro dia. É o que eu falei, foi um exercício, isso é um exercício de tradução pra justamente treinar o meu cérebro a pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, nos dois idiomas ao mesmo tempo. É uma coisa que eu faço assim, seria um aquecimento do meu cérebro, porque assim,
nem sempre eu traduzi dessa forma. Hoje eu tenho muito mais facilidade, mas assim, nem sempre foi assim. Então, pra conferência, não difere, como a gente voltando, né? A minha preparação é essa pros cultos, é essa pra conferência. Tecnicamente falando. Tecnicamente não tem diferença de um culto pra conferência, que é uma, Não, claro, ocasião claro que diferente, não. né? Até porque é o que eu tô te falando. Uma pessoa que ela vem de fora, por mais que ela ainda não esteja acostumada a ser traduzida, quando ela chega aqui, ela vem que tem uma pessoa que tá traduzindo, por ela não estar acostumada, ela vai se preocupar comigo um pouco mais. Eu sinto isso. Quem é da entendeu? casa já Quem é sabe. da casa já tá acostumado comigo, entendeu? Sabe que ali às vezes esquece de mim. Tem gente que não, tem gente que ainda se preocupa. Mas assim, a tendência é que os da casa se acostumem a ter um tradutor e meio que esquecem de dar um tempinho. Agora, a pessoa que vem de fora, até por uma questão de não estar acostumada, às vezes ela se sente um pouco incomodada, ou então ela não sabe muito bem como lidar, então ela preocupa muito, fica, né? Prega, olha pra mim, às vezes eu tenho que falar, continua, porque eu preciso que a pessoa complete uma linha de raciocínio pra eu poder traduzir, né? Então, assim, então a preparação é a mesma. E espiritualmente falando também. Porque eu costumo falar, né? Eu posso traduzir o inglês, eu posso traduzir do inglês pro português, eu posso traduzir do português pro inglês, né? Eu traduzo palavras, porém a unção, ela não pode ser traduzida. Então, se eu subo aqui sem me preparar espiritualmente, né? Sem me encher do Espírito Santo, eu posso usar a entonação que eu quiser, eu posso usar as palavras mais bonitas, não vai fluir. Então, assim, é uma coisa séria que você tá falando aqui. O pastor Cristiano, ele brinca comigo, ele fala assim pra mim, Mariana, você é a pessoa que mais prega na igreja. Porque você prega todas as pregações. Isso é muito sério. Porque a pessoa que tá ouvindo a pregação em inglês, ela não tá ouvindo o pregador que foi... Ela tá me ouvindo. Então, se eu não preparo o meu altar, que é o meu coração, que é a minha mente... Entendeu? E principalmente porque tem a preparação espiritual para poder trazer uma unção e também para estar preparada para não me deixar levar pela pregação. Seja no sentido bom, seja no sentido ruim. Por exemplo, vamos supor que é uma pregação muito boa e que toca o meu coração. Eu não posso começar a chorar. E como não transmitir isso para a igreja? Às vezes você não mostrar isso, às vezes o pastor tá quase virando uma piruleta ali, você também tá no fogo ali, você tem que traduzir. Já chegou de você esquecer, falei, passou, eu não falei porque eu fiquei focado, o Espírito Santo falou comigo. Então, foram poucas vezes, mas sim, já aconteceu. Mas eu tento hoje, depois que já aconteceu, hoje eu tento me policiar mais, entendeu? Porque a Bíblia fala, a gente pode sim controlar o Espírito. Né? Então, assim, não é a minha hora. Eu entendo que aquela ali não é a minha hora de entrar, né, no manto, né, vamos dizer assim, né? Graças a Deus, hoje eu tenho o Cleiton, né, que traduz também, Cleiton tá cada dia melhor na tradução. Então, ele me proporciona esses momentos de eu sentar ali, escutar a palavra e eu poder me deixar levar pela palavra. Só que há muito tempo eu já entendi que eu aqui no altar eu não posso. Tudo bem, eu sigo a entonação do pregador, eu tento passar aquela emoção, eu tento passar, sabe, a mesma firmeza com a qual o pregador tá falando. Mas eu não posso deixar os meus sentimentos falarem mais alto, por mais que o meu coração esteja ardendo. Porque o Espírito, ele se submete. Então, eu tenho que submeter. E também, o Espírito Santo, ele também entende. Porque, afinal de contas, foi ele que me colocou aqui. Então, ele sabe o propósito pelo qual eu tô aqui. Então, assim, às vezes é difícil. Porém, é aquilo que eu tô falando. É um exercício, né? De não deixar levar. Apesar de eu ser uma pessoa muito expressiva, né? Nós que digamos, né? Nós que diga. Nós que eu diga, né? Mas, enfim, e eu queria te fazer uma pergunta também. Queria saber quando que você começou nessa área de interpretar. Se você começou aqui foi na Live Spirit Church, foi a primeira igreja que você traduziu? Ou onde você começou? Quando você começou? Então, a minha relação com o inglês começou muito nova. Quando eu tinha 8 anos, eu comecei a estudar. E eu estudei
a vida inteira. Né? Desde os 8 anos, eu digo que eu continuo estudando. De uma forma, eu não vou para a escola, mas eu continuo estudando de uma forma ou de outra. A tradução, ela veio... Deixa eu ver se eu lembro o ano. De verdade mesmo, foi em 2017, no ano do meu casamento. Inclusive, foi uma semana antes do meu casamento. Foi meu primeiro grande evento de tradução. Antes a gente já tinha tido alguns eventos na igreja, na Projeto Vida, que era que a gente fazia parte no Brasil, que eu traduzia, vinham pessoas de fora e eu traduzia as orações. Porém, esse evento, que foi um evento conjunto da Projeto Vida com a Lifestyle Christianity, que é a igreja do Todd White, que o Todd White faz parte, né? Muitas pessoas conhecem, ele é um pregador, ele é bem diferentão, assim, sabe? Ele tem dread bem surfistão, assim, mas o cara pregando é sensacional. Mas enfim, teve esse evento e na época, eu era discípula da pastora Osana e ela coordenava o evento, só que a pastora Osana não falava inglês. Então ela pediu para eu coordenar junto com ela. Então eu estava organizando o evento com o pessoal nos Estados Unidos antes dele vir, e quando eles chegaram eu organizava tudo e eu era coordenadora direta dos tradutores. Né? Vieram 70 americanos fora a equipe deles. Vieram 70 porque esses americanos que vieram junto com a equipe do Todd White, eles foram pro Brasil numa missão. Eles estavam sendo treinados. Então, assim, eu precisava de uma equipe grande de tradutores, inclusive. O Daniel foi meu tradutor. Né? O quê? Foi, o Daniel foi um dos tradutores. Eu lembro que quando eu falei com ele assim, eu falei assim, amor, você precisa traduzir. Aí ele falou assim, Mariana, eu não sou tradutor. Aí eu virei pra ele e falei assim, você é melhor do que o tradutor que eu não tenho. Porque eu tinha 70 americanos pra traduzir e 20 tradutores. Essa matemática não fecha, né? Mas no final deu tudo certo. Enfim, voltando, né? Aí eu comecei... por enquanto eu tava só na organização do evento. Só que durante o evento, um dos pastores foi pregar e os tradutores, porque eles tinham tradutores contratados, os tradutores, sabe lá Deus o que aconteceu? Sumiram. Foram aproveitar o Rio de Janeiro. Só sobrou a Mariana. Até então, eu não tava fazendo tradução até então, eu só tava ali na coordenação, na organização. Aí ele foi falar com a igreja, ele foi contar um testemunho. E nessa, só tinha eu no altar. E não tem tu, vai tu mesmo. Aí eu comecei a traduzir. E nessa, ele traduzia de uma forma, ele contava o testemunho de uma forma, e eu imitava os trejeitos dele, sabe? Ele fazia uns gestos assim, eu também fazia. Teve uma hora que ele parou, olhou assim pra minha cara. A igreja riu e eu falei assim, olha... Acho que descobri algo. Acho que descobri algo. Me encontrei. Não, e assim, era muito legal nesse evento, porque assim, eu precisava de muitos tradutores, porque esses 70 gringos que vieram, eles saíam para as ruas e oravam pelas pessoas. Não, era assim, era engraçado, porque eles estão passando na rua, são tão conectados com o Espírito Santo, eles estão atravessando a rua aqui, estão andando aqui na rua, aqui, ó. Aí do outro lado, o Espírito Santo mostra uma pessoa, eles atravessam a rua correndo e o tradutor, que se vire, tem que correr atrás, pra seguir e traduzir, eles saem orando e falando com as pessoas e as pessoas assim no meio, sabe? Teve Cara, e eu tava cuidando desse pessoal, só que eles tinham hora pra ir, pra fazer esses evangelismos e hora pra voltar. Teve uma situação engraçada, lembra que eu falei que o Daniel foi um dos meus tradutores? Então, numa dessas ocasiões, voltou todo mundo pra igreja, estávamos aqui com o horário marcado, tínhamos que começar mais uma série de palestras. Estão me faltando 2 americanos. Cadê? Perderam os olhos. Eu falei, meu Deus Trouxe do céu. Um clássico, né? E procura daqui, procura dali, fulano, cadê você, que não tá, não sei o que. Aí quando eu vejo, tá faltando um tradutor também. Quem que é esse tradutor que tá faltando? Não vai dizer que eu dei. Não. É nada. É ele? É o Daniel? Na época, meu noivo, porque esse evento todo aconteceu uma semana antes do nosso casamento. Olha só. Era meu noivo que tava faltando. Aí eu liguei pra ele, falei, você tá com fulano e fulano, que eram os 2 gringos que estavam faltando? Rapaz, eu fui levar os caras pra dar um rolê, mano. Tomar um café, tomar água de coco. Não, espera que fica melhor. Ele falou assim, sabe como é que ele me respondeu? Ele me mandou uma selfie. Ah, com os caras, né? Mentira. Camisa do Flamengo. Ele tava numa costelaria. Não acredito que ele fez isso. Só que, não satisfeito
em estar com os 2 gringos lá na costelaria, comendo. Quem tava com ele também? O filho do apóstolo. Aí eu chego pro apóstolo e falo assim, olha... Eu não tá teu filho. Fala assim, apóstolo Joel, achei os 2 gringos. Aí ele, que bom, filho, onde é que eles estão? Ele, eu, na churrascaria tal, com Daniel e com Israel. Ele, misericórdia. Por que não me convidaram? Cara, eu falei assim, é porque tá tudo certo pro casamento, senão eu desmaio. Porque ele me fez passar um nervoso, mas enfim. Foi ali que começou, porque depois disso, depois desse evento do Todd, com o Todd White, né, com o pessoal da Lifestyle Christianity, estava falando que eu traduzi o Benny Hinn. O Benny Hinn não, mas o secretário pessoal do Todd White nesse evento era o William Hinn, que ele é sobrinho do Benny Hinn. E ele eu traduzi. Vai. Entendeu? Nós sabia. Por isso que a gente falou. Eu falei assim, vamos levantar, ela vem, entendeu? Nós só prepara. Nunca vi tamanha humildade. É. Nunca vi tamanha humildade. Tamanho entrega. Ele não tava ali como sobrinho do Benny Hinn. Ele tava ali como secretário do Todd White. A hora dele ia chegar. E no caso lá, então você traduzia do inglês pro português. Sim. Hoje aqui, você faz... português para inglês. Tem uma diferença, assim, uma dificuldade maior? Qual que é mais difícil, do inglês pro português ou do português pro inglês? Aí tem uma curiosidade que é interessante. Quando eu morava no Brasil, assim, eu já tinha um inglês bom, mas naquela época, vale ressaltar que eu não era fluente como eu era hoje. Eu tinha um inglês bom pro Brasil. Não, e eu não tô falando isso nem pra rebaixar, nem pra zoar, nem nada, não. Eu tô falando assim, pra contextos de uma pessoa que nunca morou fora, de uma pessoa que, né, eu falava inglês muito bem, tanto que eu tava coordenando o evento. Só que eu ainda não era fluente como sou hoje. Então, naquela época, eu achava melhor traduzir do inglês pro português. Hoje, quanto melhor eu fico no inglês, quanto mais fluente meu inglês, mais facilidade eu tenho de traduzir do português para o inglês. E é interessante porque, assim, a primeira vez que o Clayton foi traduzir, ele me traduziu quando eu fui pregar. Eu perguntei para ele, você quer que eu pregue em português ou você quer que eu pregue em inglês? Porque isso ia definir que língua que ele ia traduzir. Ele falou assim, não, pregue em inglês pra eu traduzir pro português. E eu falei para ele, eu vou te avisar. É mais fácil. É melhor traduzir do português para o inglês. Ele falou assim, não, ainda não tô no seu nível, não, prefiro. Eu falei, ok. Preguei do inglês, ele traduziu para português. No final da pregação, deu amém, ele vira para mim, você tinha razão. Era melhor traduzir do português para o inglês. Então, sim, eu tenho maior facilidade em traduzir do português para o inglês. Pergunta por quê? Não sei. Mas tem isso. Quanto mais fluente eu fico, mais fácil fica. Traduzir do português para o inglês. Eu tenho dificuldade de traduzir do português para o inglês, sabe por quê? Porque eu não falo inglês. Se eu falasse, eu acho que eu ia ter essa facilidade, né? Mas como eu não falo, né? Eu tenho essa dificuldade. É a minha também. É, a sua também, né? É a nossa, né? É a nossa. Enfim. Hoje, vocês estão preparando mais alguém para ajudar vocês a traduzir? Hoje é você e o Cleiton, né? Sim. Hoje é você e o Cleiton, mas tem uma escola pra ele. Uai, a escola tá tendo, né? Pra quem não sabe, desde novembro do ano passado, ou outubro, eu estou dando. Já faz a propaganda. De inglês na igreja, né? E e o merchan não é nem pra mim, não, tá? O merchan não é nem pra mim. As aulas de inglês, todo o investimento nas aulas de inglês. Vai lá, agora ele deu uma. É pra cá essa aqui, né? Então, olha só. Pra você que deseja melhorar seu inglês. Entendeu? Mas às vezes não tem tempo ou não tem condições, eu tenho uma oportunidade pra você. Todas as quartas-feiras aqui na igreja eu dou aula de inglês. Que isso? Desculpa, hein? Não tem. Pois é. E o custo não. O investimento que você vai fazer em você pra melhorar a sua vida, melhorar o seu inglês, é de apenas 10 euros por mês. E sabe o que é melhor ainda? Todo o dinheiro arrecadado, ele vai pra mim? Você ainda abençoa na construção do templo, porque todo
o dinheiro arrecadado vai diretamente para a compra e reforma do nosso novo templo. Olha aí, é bênção. E você não vai aprender nada mais, nada menos com quem? Com quem? Traduziu? Billy Graham. Joyce, Daniel Gunnar. É com essa pessoa que você vai aprender inglês. Não é com qualquer uma, entendeu? Se eu fosse você, eu vinha. Faz a inscrição. Faz a inscrição. Entendi. E todo esse merchan que ela fez aí, eu queria que você continuasse respondendo pra gente. Você não terminou de responder a respeito da pessoa. Se você tem uma outra pessoa, você tá preparando uma outra pessoa aí pra... Já tem você e o Cleiton, né? Ele olhando perguntou, então você já tem um nome aí? Pode dar esse nome pra nós? Para saber quem que é. Então, tem sim uma pessoa que me procurou. E tá sendo, já conversei com o pastor, conversei com essa pessoa, tá sendo preparada, né? Vai ser olhada, vai ser instigada, vai ser vigiada, entendeu? E vai ser preparada. Eu não vou falar o nome da pessoa, entendeu? Pra não expor, né? Porque eu não sei quando é que vai começar de fato. Mas eu vou adiantar um detalhe que é especial pra mim. É adolescente. Não. É isso, hein? É. Já sei que não sou eu, né? 3.5 eu sei que não é eu. E por ser adolescente, vai demandar uma certa preparação, né? Porque vai demandar uma maturidade, que às vezes não condiz com a idade. Porque não é simplesmente subir aqui no altar e falar inglês. Uma pessoa, não necessariamente uma pessoa que é fluente em inglês, ela vai ser uma boa tradutora. E às vezes uma pessoa que tem um inglês avançado, ou até de um nível médio para mais, pode ser mais capaz de traduzir do que uma pessoa que é fluente, porque tem várias coisas. Vocês são outro patamar, entendeu? Eu traduzo inglês para português, português para inglês. Vocês traduzem línguas estranhas. É outro patamar, eu não cheguei lá ainda. E por ser adolescente tem várias dificuldades, não tem? Sim. Tem muita... Todo mundo passa por dificuldade, mas assim... Por ser um adolescente, vai demandar uma preparação maior, entendeu? Porque a gente enfrenta certas dificuldades, até mesmo, né? No meu caso, eu velho de guerra, 7 anos. 7 não, que isso, coitado. Mais de 10 anos já produzindo, né? E... Assim, eu enfrento certas dificuldades nas traduções, às vezes certas surpresas, né? Que eu tenho que aprender a lidar na hora. Eu aprendo pra poder ensinar depois, né? Já que você tocou nesse assunto, o pregador tá ali, fala alguma coisa que não deveria, como é a tua tradução para a igreja? Então, vai depender do que não deveria, entendeu? Vai depender do que não deveria, se eu traduzo ou não. Se for alguma coisa, alguma heresia, alguma coisa bem antibíblico, não tem ninguém que me faça traduzir. Eu fico quieta, entendeu? Eu não vou inventar coisa também, porque eu não sou, né? Mas eu não traduzo, eu deixo passar batido. Se algum, por exemplo, a pessoa quis falar em cima e falou embaixo, né? Um errinho de data, um erro de nome, na hora de fazer a tradução, eu corrijo pro inglês, né? Até porque, geralmente, o próprio pregador, eles corrigem em português ali na hora, né? Mas, assim, nunca aconteceu. Graças a Deus. Nunca aconteceu de eu me recusar a traduzir algo. Entendeu? Porque... Não, jamais. Não, jamais. Falando nisso daí que você... Nessa pergunta eu vou aproveitar isso daí que o Leandro falou. Agora você tem que ser sincero com a gente. Ok. Tem que falar a verdade, né? Não pode esconder. Alguma vez, de verdade, alguma vez... Tanto do português pro inglês, quanto do inglês pro português. Alguma vez você já deu aquela improvisada? Tipo assim, aqui vamos supor que aqui na Irlanda pode ser que seja mais difícil, que tem às vezes bastante gente que fala inglês, né? Então às vezes se você der aquela improvisada, não, ela improvisou, ela não falou que tipo, inventar e dar um negocinho pra encaixar, aí você faz daí lá no Brasil, né? Às vezes no Brasil, né, todo mundo que fala...
lá no Brasil ninguém fala inglês, né? Daí o cara falou um negócio, pô, se eu improvisar, ninguém vai saber. Improvisou, mandou. Vamos contar um negócio. Eu faço isso, o Cleiton faz isso. A gente sabe a palavra, mas tá aqui, não sei o que acontece. Branco, você esquece. Aí, às vezes eu olho assim, né, pros universitários da igreja, né, a Patrícia, o Cleiton, a Joelma, o Bruno, os adolescentes mesmo, né? Os filhos do Marinaldo, que adoram me... Cara, adoro. Vou fazer um adendo aqui. Gente, as crianças ficam falando aqui distante, mas eu adoro traduzir quando tá os três aqui, ó. A Aninha, principalmente, amor, não posso falar nada, porque ela corre nada. Eu adoro, acho maravilhoso. Meu sonho, eu queria fazer isso um dia, se alguma criança topasse, eu queria colocar uma criança pra traduzir um culto. Eu queria muito. Eu tenho um sonho. Eu fico do lado, mas eu queria ver. Quem sabe um dia? Mas voltando às improvisações, cara, às vezes a gente esquece da palavra. Ou então às vezes você não sabe. Eu improviso muito, bastante. Eu percebo. Entendeu? Com nomes bíblicos em inglês. Eu improviso bastante. Não é nenhuma questão de improvisação, é um chute mesmo. Eu olho assim como que tá escrito, né? E olho. Olha, pela junção de letras, os fonemas, a fonética em inglês, parece que esse nome é dessa forma. Então a gente chuta. E ela parou pra pensar que ela pensa isso em inglês, a gente não ouve. Ela foi pensar em... Ela tem a volta de Cristo. Não, em inglês no segundo ela tem que pensar em fonema. Se vai dar certo, se não vai. Olha a cabeça da mulher, já. Meu Deus. Porque eu queria ter essa facilidade. Quer dizer, eu tenho, mas também... da adolescente. Exatamente. A primeira coisa que eu falei é, larga a tua Bíblia em português e começa a ler em inglês. Também. Esse ano, inclusive, eu até trouxe ela aqui, ó. Minha Bíblia em inglês. Minha Bíblia de estudo NVI em inglês arqueológica. Adoro. Eu tô estudando... Eu tenho essa Bíblia tem bastante tempo, mas os meus estudos bíblicos sempre foram em português. Esse ano, mudei a chave, virei a chavinha. Eu tô estudando em inglês e uso a Bíblia em português como uma ajuda. Até pra questão disso mesmo, que eu vi que eu tava improvisando muito e que eu não sabia falar, às vezes, o nome de uma cidade, um nome de um personagem da Bíblia, entendeu? Porque, cara, até você lendo, por exemplo, Nabucodonosor. Em inglês é Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Assim, graças a Deus, a primeira vez que eu tive que falar isso em inglês era o Cleiton pregando. E o Cleiton, Deus abençoe a vida dele, ele costuma me passar uma colinha da pregação, algumas coisinhas mais difíceis que ele vai falar, aí eu já procuro antes. Né? Mas às vezes as pessoas não falam, porque assim, por mais que eu seja fluente em inglês, se não é uma palavra de uso do dia a dia, eu não vou saber o que é, eu não sou dicionário. Quem vai falar Nabucodonosor durante o dia, né? Será que é pequenigo? Se aí eu traduzindo, eu falo, Sadraque, Mesaque, Abednego. E ó, essa é a tradução. Olha, falando nisso, já que você citou o Cleiton, queremos você aqui, hein? Pois é. Próxima entrevista aqui, ó. Queremos você aqui com a gente, hein? Prepara. Isso aí. Então, assim, eu vi que eu tava tendo essa dificuldade, então por isso eu resolvi estudar a Bíblia em inglês. Até porque a Bíblia em inglês, pra quem não sabe, a tradução em inglês é a mais próxima do original. Então, abre não só para as palavras, para as cidades, para as coisas que às vezes você precisa saber, mas também abre o seu entendimento, você começa a ler as coisas você começa a entender a Bíblia de uma forma diferente. A gente estava falando sobre isso no estudo de terça-feira. Toda terça-feira, hein? De 7 a 7h30, oração aqui na igreja. De 7h30 em diante, estudo bíblico com o presbítero Cleiton. Se você quer estudar mais a Bíblia, tem certa dificuldade de fazer sozinho, aqui a Life and Spirit Church te dá essa oportunidade, tá? É isso. Bom demais. Mas enfim, e aí? Né? Terça-feira, culto de ensino, 7h30. tá avisado. Voltando lá, quando você falou dos americanos, Sim. qual é a maior dificuldade? O inglês americano e europeu, Britânico. Então, quando eu cheguei aqui,
por ter sido criado no Brasil e estudado inglês no Brasil, tudo América Latina, América, né, do Norte, então assim, o inglês que te ensinam no Brasil é um inglês americano. Quando você vê filme, você vê série, você vê essas coisas, é tudo americano. Então, quando eu cheguei aqui, eu encontrei algumas dificuldades com o sotaque. Entendeu? Porque eles têm um sotaque um pouquinho diferente. Enquanto o americano fala beautiful, eles vão falar beautiful. Nesse caso é só sotaque. Algumas coisinhas mudam. Por exemplo, aqui a gente fala bin, né? Que é a lixeira. Lá eles falam trash can. Pra mesma coisa. Algumas palavras são escritas de forma diferente. Mas se você falar isso com um britânico, ele vai entender o que você quis dizer ainda. Não, se eu falar para um americano, ele vai entender. Se eu falar bin para um americano, ele vai me entender. Mas uma vez eu falei trash can aqui e não me entenderam. Assim, eles entendem, mas ficaram me olhando assim, sabe? Por exemplo, carpet, tapete no inglês americano é carpet. Mas para eles aqui é só carpete. E o tapete é rug. Então são coisas assim. São coisas pequenas que você vai aprender. Mas agora o sotaque é uma coisa complicada. Eu lembro que a primeira empresa para a qual eu trabalhei atendendo telefone, né, era uma empresa britânica. Então eu atendia, aliás, uma empresa do Reino Unido, né? Porque aí engloba todo o pessoal, né? Aí eu atendia muita gente da Escócia, das Highlands, das terras altas da Escócia. E, meu irmão, aquele povo tem um sotaque que só Jesus na causa. Eu nunca tinha escutado e eu passei e cortei um dobrado. Sabe? Foi Deus tratando, porque eles não falam yes, eles falam hi. Eles não falam girl, eles falam lassie. Eles não falam small, eles falam we. Eles inventam, porque igual aqui na Irlanda, eles incorporam algumas palavras do gaélico, né, dentro do inglês, né, o crack, o slancha, algumas coisas assim. O escocês também faz isso. Porque eles também têm o gaélico deles, né? Tem o gaélico escocês, que seria um pouquinho a diferença, assim, a diferença entre o gaélico irlandês e o gaélico escocês seria mais ou menos a diferença entre o espanhol da Argentina e o espanhol basco do norte da Espanha. Então, assim, acho que é norte da Espanha, se eu estiver errado, perdão. Mas enfim, então eles incluem, e fora o peso, sabe, porque o idioma nativo deles tem muito R, sabe, a linguinha, essas coisas, então eles incorporam isso na linguagem, então dificultava um pouco. Pra melhorar, eu vi que eu tinha dificuldade nisso, o que eu comecei a fazer? Eu vou ter que melhorar meu listening, que é a minha escuta. Eu comecei a ouvir podcasts da Escócia, em inglês. Caramba, interessante, hein? Você só melhora uma coisa. No inglês, você só melhora o seu listening, que é a sua compreensão auditiva, escutando as coisas, escutando o inglês. Não tem outra forma de melhorar. É escutando. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro disso. Você começa a trabalhar com uma pessoa hoje, um irlandês, e você tem dificuldade de entender. Ok? Só que, com o passar dos dias, você se acostuma com o tom da voz, com o jeito de falar, com a rapidez, né? E você passa a entender aquela pessoa melhor. E pode ser que, por mais que exista uma diferença de níveis de inglês, pode ser que se eu for conversar com ele, você vai entender ele melhor do que eu. Porque você se acostumou ao som da voz daquela pessoa, ao tom da voz, a forma como ela fala. Então, para poder quebrar essa dificuldade que eu tinha com sotaques britânicos, com sotaques do Reino Unido, sotaque galês também é muito complicado, eu comecei a fazer isso. Eu procurava podcasts do país. Hoje em dia eu trabalho para uma empresa de seguro odontológico, todo mundo sabe, eu sou data analyst. Eu passo o dia inteiro, eu e o computador, só digitando. E às vezes é chato, eu não consigo ficar ali. Então eu falo assim, vou otimizar meu tempo. Aí eu faço o dia inteiro ouvindo coisas em inglês pra melhorar. Agora pra terminar, pra fechar, eu tenho uma curiosidade. A minha curiosidade
é difícil às vezes traduzir uma pessoa que é, vamos supor, de uma outra nacionalidade que fala inglês. Tipo, se vir aqui um lituano, um japonês, né, que ele vai falar thank you, né? Honestamente, vai depender do nível de inglês dessa pessoa. Mas se for aquele inglês que ele tá aprendendo assim no começo, ligatou. Só Jesus na causa. É difícil, não é? Só Jesus na causa, porque ele vai pronunciar as palavras de um jeito que ele acha que tem que ser. Então ele não vai estar falando nem inglês, nem a língua dele, e vai estar falando um idioma que ele E se vir uma pessoa assim que no estado do Brasil, assim, com aquele sotaque forte, falando inglês, tipo, se pega um cara lá do norte, assim, um baiano, fala assim, Mas aí, My King, what is your name? mas aí entra no seguinte, cara, eu posso não entender um lituano que fala um inglês mais ou menos, eu posso não entender, mas um outro lituano vai entender ele, entendeu? Brasileiro a gente se entende. É o improvisado, né? Sim, eu vou entender. Porque eu conheço a fonética brasileira. Eu conheço os sons. Eu conheço. Porque, por exemplo, as vogais, as letras, apesar do alfabeto inglês e o alfabeto português ser praticamente a mesma coisa, né? Só acrescenta ali, né? 3 letras, a fonética ela é diferente. A, E, I, O, U. E, I, O, U. A fonética é diferente. Mas, porque eu conheço a fonética brasileira, se eu vejo uma pessoa que fala português, uma pessoa brasileira, que está aprendendo a falar inglês agora, e ela fala, né? Eu vou entender porque eu sei que som que ela está tentando fazer. Entendeu? Mais ou menos, meu cérebro pensa assim, não sei se é assim pra todo mundo, mas pra mim é. Bom, gente, Mariana, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Né? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua visita. Você que aceitou esse convite. Você sabia que ia ser meio difícil, né? Ser entrevistado por mim, por Leandro, né? Que a gente ia levar meio na... Mas pelo amor de Deus, a gente é assim, né? Não, eu ia estranhar se vocês tivessem todos certos. Pelo amor de Deus, gente. Eu ia nem conseguir desenvolver isso. Obrigado, Mari. Eu que Muito obrigado. agradeço. Quem sabe futuramente, quem sabe, em nome de Jesus, no nosso templo novo aí, quando a gente tiver nosso espaço ali, você marca uns outros. E inglês. Nem Inglês, ó. Ok. Tá marcando aí, né, ô Dani? Filma eu aí. Inglês. Vou chegar aqui falando assim, how are you? Só já mandar essa já pra... Entendeu? Quero só ver. Então você que acompanha a gente até agora, deixa seu like, curte, compartilha, se inscreva no canal da Igreja Live Spirit Church no YouTube, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Você pode seguir, follow me. Follow me, Follow us. Follow us. Siga a gente lá no canal lá e dá essa força pra gente, tá bom? E tem mais, se você mora aqui na Irlanda, dia 21, dia 22 e dia 23 de fevereiro nós vamos ter a nossa conferência, não perde, viu? Vai ser uma benção. É isso aí. Abraço, gente. Leandro, brigadão. Tchau, Mari. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, Tamo viu? junto. Deus abençoe. Bye.